Todo o ciclo de alta das ações passa por 5 fases. Hoje a gente está na segunda fase e entrando na terceira fase. Quem consegue identificar exatamente essas fases consegue investir em determinados segmentos e tipos de ações que se valorizam mais em cada fase. Historicamente a gente encontra esse padrão. E nesse vídeo aqui você vai justamente entender quais são essas fases, como identificar quando cada fase chega e quando investir em cada uma dessas fases. Inclusive te dou sacadas práticas para você investir agora. Se você quer entender as 5 fases do bull market, do ciclo de alta das ações e como investir em cada uma dessas fases, esse vídeo é para você. Qual o benefício que você tem assistindo esse vídeo? Você vai ter uma rentabilidade muito superior à média em todas as fases do ciclo de alta das ações. Mas antes de eu entrar especificamente no tema do nosso vídeo de hoje, eu quero que você mande aqui embaixo nos comentários, na sua visão, quais vão ser as ações que mais vão se rentabilizar até o final desse atual ciclo de alta das ações. Não fique em cima do muro, manda aqui embaixo. Quais ações você acha que mais vão valorizar até o fim desse ciclo de alta das ações? Dentro do mundo dos investimentos, a gente tem 2 tipos de investidores. Existem aqueles investidores mais ativos e existem aqueles investidores mais passivos. Eu não sei exatamente em qual grupo você se encontra. Você é daquelas pessoas, não, eu quero investir, quero montar uma carteira de investimentos e olhar daqui a um ano, sem olhar para os lados, você pode agir dessa forma, não tem problema nenhum. Você pode ter bons resultados assim. Ou você pode ser um investidor um pouco mais ativo, um investidor que entende, opa, eu dedico muito tempo da minha vida para minha renda ativa, para o meu trabalho, para aquela atividade que eu consigo gerar dinheiro. Será que eu não devo prestar um pouco de atenção com profundidade na minha renda passiva, que é efetivamente onde eu vou dedicar muito menos tempo, mas vou conseguir extrair muito mais rentabilidade sem precisar trabalhar mais para isso? Algumas pessoas querem dedicar um pouco mais de tempo e essa live, esse vídeo, esse conteúdo aqui vai fazer sentido para você que tem essa postura um pouco mais ativa, né? Quem tem uma postura mais passiva, quer montar uma carteira e não quer pensar mais muito nisso, só lá de vez em quando, muito raramente, vai tomar mais decisões estratégicas. Mas quando você investe, existem decisões estratégicas e decisões táticas. O que é isso? É muito importante que você entenda a base disso. Decisão estratégica é basicamente o método que você vai seguir. Então, por exemplo, Vinícius, eu quero lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Então, inevitavelmente, você vai precisar de mecanismos de hedge na sua carteira de investimentos. Algo que é muito pouco falado no Brasil, mas poxa, é igual andar para frente no exterior. Tem mais de 4 trilhões de dólares investidos em mecanismos de hedge, investimentos de proteção, o que eu batizei carinhosamente e, inclusive, patenteei, é só você pesquisar lá no site do INPE, como anti-ações aqui no Brasil, para ser uma linguagem mais palpável do que mecanismo de hedge, né? Então você vai precisar disso, tá? Agora, uma questão tática é uma ação que você vai comprar porque ela está num bom momento, não especificamente por conta da empresa, mas por conta da fase do ciclo de alta das ações. Então você pode tomar algumas decisões táticas. Um outro exemplo de decisão tática aqui para fazer mais sentido para você. Se você investir em construtoras, empresas de construção civil, no longuíssimo prazo, você não vai ter muito resultado. Agora, se você investir em momentos pontuais, momentos específicos, investir quando a taxa de juros está elevada e vender quando a taxa de juros está baixa, você pode extrair muito resultado. Isso é uma decisão tática. Ou seja, você vai usar em alguns momentos, uma decisão estratégica que você vai usar sempre, né? E geralmente ela tem mais importância, ela está por trás das decisões táticas, tá? Então, para você que tem essa postura um pouco mais ativa, você entender as fases desse mercado de alta, existem 5 fases, as fases do bull market, é essencial para que você consiga entender como você deve direcionar a sua carteira de investimentos, principalmente aqui eu estou falando da carteira de ações, em cada momento, em cada fase do ciclo, tá? E eu não vou ficar aqui de historinha, de superficialidade, eu vou aprofundar e eu peço que você preste bastante atenção, pegue o material da anotação porque a gente vai começar nesse exato momento, tá? Quais são as 5 fases de todo o ciclo de alta, de todo o ciclo de valorização das ações, tá? E como investir em cada um deles. Então vamos lá. Geralmente, quando a gente está entrando num ciclo de valorização das ações, é um momento em que a taxa de juros, a nossa taxa Selic começa a cair. Por quê? Vamos entrar aqui no primeira fase do ciclo de alta das ações. A primeira fase do ciclo de alta das ações é uma fase que, inclusive, antecede esse ciclo, o início desse ciclo, né? Que é a fase, você pode anotar aí, Flight to Quality, que basicamente é voando para a qualidade. E eu quero contextualizar o momento econômico que a gente está vivendo com as fases do ciclo para você saber se situar, não só agora, mas no futuro também, tá? Vamos lá, o que seria voando para a qualidade? O que seria o Flight to Quality? Basicamente seria o seguinte,
Lá, quando a taxa de juros começou a subir no Brasil, eu vou te mostrar um gráfico aqui na minha tela agora, para que isso fique bem claro e você não tenha nenhuma dúvida sobre o que eu vou te falar. Não quero que você nem precise acreditar no que eu estou te falando. Eu vou te comprovar tudo que eu falar aqui. Então, olha só. Quando que efetivamente a nossa taxa de juros começou a subir? Né? Foi aqui, ó, em março de 2021. Você está vendo por essa linha laranja. Nessa linha verde, o que você está vendo? O nosso índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? É o índice que calcula a rentabilidade média das ações aqui no Brasil. Tá? Ou seja, quando essa linha está indo para cima, significa que as ações estão valorizando. Quando essa linha está indo para baixo, significa que as ações estão desvalorizando e assim por diante. Aí existe um outro índice que é o índice de dividendos, o IDIV, tá? Que é o que eu quero mostrar para você aqui agora. Esse IDIV, ele basicamente vai pegar aquelas empresas que mais pagaram dividendos nos últimos trimestres. Então não pega as maiores empresas da bolsa, não pega toda a representação da bolsa, não, pega só aquelas que pagam dividendos. E uma empresa que paga dividendos recorrentemente é uma empresa que gera lucro recorrentemente, né? Dificilmente você vai ter dentro do IDIV, desse índice de dividendos, alguma empresa que tenha baixa qualidade. Qualidade no sentido de gerar lucro, é isso que mede a qualidade de uma empresa. Então você pode ver que, olha só, desde o início, quando que começou o ciclo de alta na taxa de juros? O ciclo de alta começou por aqui, ó, março de 2021. Então, a partir daqui, ó, você já pode perceber que a partir do fim de 2021, a gente já tem uma performance dessas ações de qualidade, uma performance melhor do que a média das ações. Num período que antecede a isso, ou seja, lá desde o fim de 2019 até aqui, ó, início de 2021, você tinha a média da bolsa rendendo mais que as empresas de qualidade. Depois eu vou te explicar o porquê que isso acontece. Mas no momento em que a taxa de juros está baixa e começa a subir, o que acontece? Um voo para as empresas de qualidade. E um pouco, a gente não tem um outro índice melhor para conseguir encontrar essas empresas de qualidade. Um pouco dessas empresas de qualidade a gente consegue medir por meio do índice de dividendos, que são empresas que geram lucros recorrentemente. E você consegue ver claramente que no início a média estava rendendo mais que as ações de dividendos e depois as ações de dividendos aqui passaram a render mais do que a média das ações, tá? E por que isso acontece? E contextualizando com o momento atual, tá? Vamos lembrar. Março de 2021, o que acontecia? A nossa taxa básica de juros, a nossa taxa Selic estava em 2% ao ano. Isso significa que quem queria pegar empréstimo, quem queria pegar financiamento, estava muito fácil, o juro estava muito baixo, estava muito barato você contratar basicamente qualquer tipo de crédito, qualquer tipo de dívida para você investir, se você é uma empresa, por exemplo. No momento que você começa a levar juro, o que os investidores fazem? O que os investidores pensam? Eles já começam a pensar o seguinte, ó, o juro vai começar a subir, aquelas empresas de maior qualidade, que têm negócios mais perenes, mais maduros, que têm mais previsibilidade de resultado, que têm uma marca mais forte, essas empresas vão conseguir, sem dúvidas, resistir a um período de alta nos juros, das dívidas que elas já têm, de uma forma muito mais tranquila do que ações, do que empresas que têm, empresas pequenas, por exemplo, ou empresas que não têm marcas muito fortes. E eu digo a razão, por quê? Muitas vezes vocês me vêm mostrar aqui indicadores, vocês veem indicadores das empresas e olham tudo de uma forma muito fria. Mas eu quero convidar vocês para olhar de uma forma um pouco mais quente. Como assim um pouco mais quente? Um pouco mais subjetiva, um pouco mais contextual. Imagina que a taxa de juros está subindo e uma empresa ela precisa pegar uma dívida, certo? Qual você acha que é a empresa que vai conseguir pegar uma dívida mais barata? Uma rede de supermercados que tem diversos fornecedores, que tem uma clientela fiel, que tem um histórico muito maior, uma empresa de qualidade, ou uma rede de supermercados muito menor, menos promissora, uma marca fraca que recém surgiu no mercado? Eu não sei se você entende alguma coisa sobre análise de crédito, mas é só você pensar assim, ó, você tem um amigo de longa data que você já emprestou dinheiro várias vezes e ele sempre te pagou. E aí você tem um novo amigo que você nunca emprestou dinheiro para ele. E você não sabe se ele vai te pagar ou não. De quem que você vai cobrar o juro mais alto se você for emprestar dinheiro? Poxa, Vinícius, mas amizade, não. Esquece o amorzinho e o coraçãozinho aqui. Estou falando sobre pragmatismo econômico. É claro, aquele que você tem relacionamento, aquele que já pagou várias vezes, aquele que tem uma clientela mais fiel, tem uma marca mais forte, essa pessoa vai ter juros menores, vão ser cobrados juros menores para essa empresa, para essa pessoa, no meu exemplo. Então, as marcas mais fortes são aquelas que se dão melhor nesses ciclos de aumento na taxa de juros, nesses ciclos de contração da economia, nesses ciclos de dificuldade econômica.
tá? Por isso que a gente vê uma migração muito clara e muito natural para as empresas de qualidade, isso já passou, esse período, tá? Essa fase já passou. Para as empresas que têm uma marca forte. Então, quando a taxa de juros, uma sacada para a próxima elevação da taxa de juros, tá? Que vai acontecer daqui a algum tempo. Uma sacada simples é você olhar para a sua carteira de investimentos e perceber o seguinte: eu preciso migrar para as ações de qualidade, empresas de qualidade, empresas que têm justamente todas essas configurações que eu expliquei, porque elas vão ser as menos penalizadas com os aumentos dos juros. Aquelas empresas de marcas mais fracas, aquelas empresas menores, vão ser as mais penalizadas, porque vão ser as empresas que vão pagar os maiores juros, tá? Mas essa fase a gente já passou. Essa fase durou ali de março de 2021 até o início desse ano, até o início de 2023, né? E efetivamente bem o começo, bem o início do ano. Depois que passa essa primeira fase, que é uma fase de piora da economia, onde as ações ficam um pouco travadas, mas você viu ali que as ações de qualidade, elas se valorizam, o que acontece? A gente passa para a segunda fase do ciclo de alta das ações, que é uma fase de reprecificação geral dos ativos, que é a fase que a gente se encontra hoje e está saindo daqui a pouquinho dessa fase, tá? A fase, anota aí, escreve a fase de reprecificação geral dos ativos. O que acontece? Não é de hoje que eu mostro para vocês diversas ações que estão com preços ridiculamente baixos. E eu vou mostrar alguns exemplos de ações aqui, por mais que eu já tenha mostrado várias vezes, eu vou mostrar alguns exemplos, né? Por exemplo, Banco do Brasil. Quando a gente analisa a ação do Banco do Brasil, a gente vê um indicador aqui chamado PVP. O que significa esse indicador aqui chamado PVP? É o preço da ação, por quanto que essa empresa está sendo negociada na bolsa, em comparação com quanto vale efetivamente o patrimônio dessa empresa. A gente vê que hoje na bolsa, a empresa Banco do Brasil, ela está valendo 83% do quanto vale o patrimônio dela hoje. Ou seja, está com 17% de desconto. Quando que faz sentido uma empresa ter esse indicador menor que 1, ter um PVP menor que 1, ter esse desconto? Quando a empresa dá prejuízo. Por quê? Se uma empresa dá prejuízo, faz sentido você supor que, pelo fato da empresa dar prejuízo, ela vai queimar patrimônio, vai queimar a caixa, esse valor do patrimônio vai diminuir. Então, poxa, se o patrimônio, olha só, se o patrimônio vai diminuir com o passar do tempo, eu vou pagar um preço menor que o patrimônio. Agora, se é uma empresa, por exemplo, com o histórico de lucro do Banco do Brasil, que nunca deu prejuízo na história, e inclusive vem dando lucro recorde atrás de recorde, não faz nenhum sentido essa empresa estar sendo negociada com um PVP tão baixo. E o PVP do Banco do Brasil já foi menor que esse. Inclusive, quando eu comecei a falar, estava na faixa lá dos R$25, mais ou menos a metade do que está hoje. E o PVP, ó, estava lá nos 0,50 e alguma coisa. 0,50 e alguma coisa, um patamar de preço bastante similar com a pior crise que existiu no planeta Terra, em toda a história já documentada, para um país que não estava passando por uma guerra. Sim, nós temos esse título, a crise entre 2014 e 2016. Vou dar alguns outros exemplos aqui, ó. Banrisul, um outro banco estadual do estado do Rio Grande do Sul. Olha só o PVP do Banrisul, 0,62, ou seja, 38% de desconto. Olha uma outra ação aqui, por exemplo, Sanepar. Sanepar é uma outra ação, nada disso é recomendação de investimento para você, mas é alguns exemplos que eu quero te dar. 31% de desconto em relação a quanto vale o patrimônio. Quando que já deu prejuízo Sanepar? Nunca. Inclusive, olha esse histórico de lucro crescente maravilhoso por aqui. Enfim, poderia ficar olhando ações diversas aqui e tem muitas ações que eu poderia estar mostrando para você, mas acho que esses 3 exemplos bastam para a gente chegar à seguinte conclusão. A fase de reprecificação geral dos ativos ainda não acabou. Tá. Vinícius, você não explicou conceitualmente o que é essa reprecificação geral dos ativos. Reprecificação geral dos ativos é o que está acontecendo desde março. Deixa eu mostrar aqui para você. O que a gente viu acontecer, por exemplo, em 2023? Em 2023, a gente viu uma alta modesta aqui logo em janeiro, depois as ações desabaram, só que a partir de março, o que a gente teve? A gente teve o início das elucubrações, das expectativas de que efetivamente a nossa taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, ia começar a cair. As ações aqui, ó, elas estavam extremamente defasadas. Os seus preços estavam muito baixos, tanto que hoje a gente já está no patamar de preço 20% maior do que estava ali no final de março de 2023. Então, todas as ações praticamente estavam muito baratas. Nesse
ciclo de alta aqui, ó, nesse período de alta das ações de mais ou menos 20% desde o final de março até os dias atuais, o que a gente viu acontecer? A gente viu basicamente as ações de todas as empresas subindo meio juntas. Não importa muito qual é a empresa, não importa muito se a empresa é boa ou se é ruim, não importa muito se a empresa está dando lucro ou prejuízo, não importa muito a qualidade do negócio. Por quê? Porque o preço das ações, até aqui, ó, o fim de março de 2023, os preços das ações estavam muito baixos. Por quê? Eu não sei se você vai lembrar, faz muito pouco tempo, mas como a economia é muito dinâmica e as notícias ficam bombardeando você todos os dias, você até esquece de tanta notícia que você acompanha. Mas aqui, ó, nessa época, a gente ainda tinha uma possibilidade de que a nossa taxa de juros, inclusive, subisse. A gente tinha uma possibilidade de que a nossa taxa Selic pudesse ficar no mesmo patamar por muito mais tempo. E foi aqui quando o negócio começou a virar. Foi aqui que a inflação começou a vir cada vez mais baixa. Foi aqui que a gente viu uma tranquilidade, o petróleo caindo bastante de preço, o que dá margem para a inflação ficar baixa e dá margem para o Banco Central reduzir a nossa taxa de juros. E se você tem uma taxa de juros caindo, começa a interligar as coisas. Se você tem uma taxa de juros caindo, o que acontece? Você tem menos juros para as empresas. Se você tem menos juros para as empresas não precisam fazer absolutamente nada. Só pelo fato da taxa de juros começar a cair, o que já aconteceu, já começou o ciclo de queda na taxa de juros, as empresas vão passar a lucrar mais. Elas não precisam vender mais, elas não precisam faturar mais, elas não precisam fazer nada. É só ficar tudo constante, tudo igual, que se a taxa Selic cai, parte das dívidas das empresas é atrelada à taxa Selic e naturalmente as empresas vão pagar menos juro pela dívida. Pagando menos juro pela dívida, vai sobrar mais dinheiro na linha final do balanço, que é no lucro líquido. Então as empresas passam a lucrar mais sem fazer absolutamente nada. Então, na primeira expectativa mais material de que a taxa de juros efetivamente ia começar o seu ciclo de quedas, não se sabia naquela época quando que ia começar, tinha várias apostas, o pessoal já apostava que logo na sequência ia começar a cair o juro e não começou, demorou mais tempo. A primeira queda aconteceu agora em agosto. Mas o que acontece? Tinha uma expectativa geral. E quando tem uma expectativa geral de que a taxa de juros vai cair, já se infere, opa, as empresas vão pagar menos juros pela dívida, se as empresas vão pagar menos juros pela dívida, elas vão lucrar mais. Se as empresas vão lucrar mais, elas valem mais. Se elas valem mais, a gente precisa comprar essas ações. Por quê? Porque o preço está abaixo do valor. E aí o que aconteceu? Todas as ações da Bolsa praticamente se valorizaram juntas. São raras as ações que não se valorizaram nesse período, do fim de março até hoje. Tudo subiu meio junto, por quê? Por conta da qualidade, por conta de uma análise criteriosa específica? Não, simplesmente por conta de uma reprecificação. Estava tudo muito barato e agora tem muita coisa ainda barata. Não está extremamente, estratosfericamente barata, mas tem muita coisa ainda barata, como eu mostrei para você. Exemplos, na minha avaliação, não é recomendação de investimento para você. Banco do Brasil, Banrisul, Sanepar e diversas outras empresas que também valem menos do que o valor do seu patrimônio. Então a gente ainda está, por conta desse preço muito baixo, a gente ainda está nessa fase da reprecificação geral dos ativos. Então, nos próximos meses, essas ações baratas você vai ver tudo subindo meio junto. Tá? Não importa muito a especificidade da ação. O mercado vai subir meio junto, só que a gente está bem perto de acabar. A partir do momento que a gente tem um preço em relação ao patrimônio mais ou menos igual a 1 na maioria das empresas, o que já é a realidade, a gente começa a migrar para a terceira fase, que é a que eu vou te apresentar daqui a pouquinho. Resumo rápido e sacada pontual aqui para você. Primeira fase do ciclo de alta é o Flight to Quality, que basicamente é você voar para qualidade. Então, quais ações, quais empresas se dão bem em ciclo ou menos se dão mal em ciclos de alta na taxa de juros, na taxa Selic? As empresas de maior qualidade, empresas de maior marca, tá? Então, na próxima alta dos juros, você já sabe o que fazer, tá? Segunda fase, momento de reprecificação geral dos ativos. Ou seja, não importa muito qual ação é. Qualquer ação barata que você investir vai se valorizar. A gente ainda está nessa fase do ciclo. Logo, qual que seria o melhor tipo de ação para você investir nesse momento? A gente está migrando, a gente está saindo da segunda fase e indo para a terceira fase, tá? Mas basicamente são as ações baratas, né? Se você pega, por exemplo, eu vou voltar aqui ao exemplo que eu te passei, tá? Se você pega aqui um exemplo de Sanepar, tá? Sanepar, por exemplo, o lucro cresce ano após ano, a cada dia que passa. Só teve uma falha, e é ano após ano mesmo. Pode olhar uma barrinha depois a outra. Só falhou em 2020.
crise hídrica e semana do álcool gel. E 2022, o juros subiu 7 vezes de 2021 para 2022, então a gente teve um pequeno impacto no lucro. 2023 já está vindo bem legal e vai aumentar esse processo de aumento do lucro por conta na queda na taxa de juros. Faz sentido uma empresa dessa valer menos do que quanto vale o seu patrimônio? Reflita. Tem investimentos que são um pouco óbvios. Eu estou tentando mostrar aqui para você, embora isso não seja uma recomendação. Vamos voltar ao caso. Vou me ater a essas 3 ações, depois eu pego outras ações. Banrisul, 38% de desconto na bolsa. Preço menor do que o valor do patrimônio. Quando que o Banrisul já deu prejuízo? Vamos dar uma olhada aqui? Nunca. Todos os anos lucro. Às vezes mais, às vezes menos. Não tem toda a capacidade operacional de Sanepar, mas não tem por que ter um preço em relação ao patrimônio igual a 1. Tá? Banco do Brasil, vamos voltar a ele. A mesma questão, já te mostrei. Inclusive, não vou pegar os gráficos para mostrar de novo. Todos os anos, lucro. Faz sentido valer menos que o patrimônio? Não. Então, um bom começo, um bom pontapé inicial é você buscar por empresas que estejam baratas. Um dos indicadores você pode usar, não é o único, tá? Mas um dos indicadores que você pode usar para começar a sua análise é justamente esse camarada aqui. Empresas que têm um preço menor que o quanto vale o seu patrimônio. Essas empresas, olha a sacada, anota isso. Essas empresas têm lucros recorrentes. Essas empresas, elas já passaram por períodos de prejuízo ou é lucro atrás de lucro? Bom, se for lucro atrás de lucro e está valendo menos que o patrimônio, é uma aberração de oportunidade. Então, essas oportunidades ainda existem. Daqui a pouco não vão mais existir. É por isso que eu quero mostrar as próximas fases desse ciclo aqui para você, tá? Então, qual é a próxima fase? A fase que a gente está entrando nesse exato momento. É a fase mais duradoura do ciclo. Tá? Qual é a fase mais duradoura do ciclo de alta das ações? É a fase do acompanhamento dos lucros que a gente vai ter que fazer a partir de agora. Como assim acompanhamento dos lucros? A partir de agora, a partir do momento que a gente tem uma reprecificação geral dos ativos, o que isso significa? Está tudo a preço de banana, tudo muito barato, tá todas as ações, ou grande parte delas, com o preço menor que quanto vale o patrimônio. Daqui a pouco, a gente tem uma precificação correta, ou seja, o preço das ações equivale a mais ou menos uma vez o valor do patrimônio, 1,2 vezes, 1,5 vezes. A partir do momento em que esse PVP da maioria das empresas, tem casos específicos, casos pontuais, tem empresas que você nem deve olhar PVP, mas eu estou pegando a média de mercado aqui, tá? Para a gente não tornar muito complexa essa live. A partir do momento que esse PVP chegar a 1,2, 1,3, 1,5, na média, o que vai acontecer? A partir dali, acabou a reprecificação geral dos ativos. Acabou essa correção do preço que estava barato demais. A partir daqui, a capacidade de gerar lucro e de aumentar o lucro vai ser o que vai direcionar a valorização das ações. A capacidade de você expandir lucro vai fazer com que a empresa valorize mais ou menos. E eu já vou aproveitar para contextualizar a última live que eu fiz aqui. A última live que eu fiz aqui foi justamente sobre os 5 setores que mais devem se valorizar nos próximos meses, inclusive nos próximos anos. Então, empresas daqueles setores têm uma capacidade de expandir o seu lucro ainda mais. Eu vou deixar depois para você, na descrição, o link para esse vídeo para você assistir, tá? Mas, qual que é a fase? É do acompanhamento dos lucros. Então, quanto mais aumentar os lucros das empresas, mais as ações vão se valorizar, mais dividendos essas empresas vão pagar. Então, você tem uma rentabilidade composta e geral muito maior. E o que eu quero deixar de bônus aqui, o que eu quero deixar de seria uma dica ou de um ponto de atenção positivo aqui para vocês, tá? Empresas, olha só, uma questão tática interessante para esse momento. Empresas extremamente previsíveis e que têm um alto endividamento podem ser um bom negócio para daqui a pouco. Como assim? Vamos pegar um exemplo aqui, tá? Digamos que você encontrou a ação de uma empresa no setor de energia elétrica. E essa empresa ela tem um endividamento bastante elevado. Entretanto, você está no setor de energia elétrica e você não está no setor de distribuição de energia, porque esse é um pouco mais perigoso. Você é uma geradora de energia, é uma transmissora de energia. E essa empresa ela tem uma demanda, uma receita muito mais previsível, né? Então, você tem previsibilidade no faturamento. Pega a visão aqui. Você tem previsibilidade no faturamento. E você tem um custo relativamente controlado. Você não tem um custo absurdo da energia, basicamente essas empresas elas conseguem dimensionar muito bem isso, tá?
E essa empresa que tem uma boa margem de lucro, que tem uma boa capacidade operacional, que é uma boa empresa, que é uma empresa super previsível, ela está com uma dívida um pouco elevada. Essa empresa pode se valorizar bastante com o passar do tempo. Eu vou explicar para você o porquê. Porque ela tem capacidade de expandir os seus lucros pra caramba com o passar do tempo. Por que ela tem capacidade de expandir os seus lucros pra caramba com o passar do tempo? Se é uma empresa de concessão, se é uma empresa de energia elétrica, se é uma empresa extremamente previsível, se é uma empresa que não tem tanto potencial de crescimento, simplesmente porque ela tem uma dívida alta. Anota isso, tá? Anota isso. Muitas das ações que mais vão se valorizar nos próximos 1 a 2 anos vão ser ações de empresas bastante endividadas nesse exato momento. Tá? Eu não estou dizendo empresas entupidas de dívida e que são um castelo de areia. Não. Estou dizendo empresas que têm endividamento mais elevado. Ao invés de você selecionar e escolher empresa que tem uma dívida líquida negativa, ou seja, não tem dívida, você pode escolher empresas que têm um volume de dívida um pouco maior, porque se a dívida está um pouco maior agora, presta bem atenção, isso não vale para a construção civil. Construção civil, já fiz um outro vídeo falando só sobre isso, que eu gosto de dívida negativa, eu gosto de zero dívida. Mas, num setor previsível, por exemplo, quando você tem uma empresa com uma dívida elevada, o que vai acontecer? Com a taxa Selic caindo, com a taxa de juros caindo, o juro dessa dívida vai cair. Se o juro da dívida cai e ela mantém o mesmo faturamento, a mesma receita, porque é uma empresa previsível, vai aumentar mais o lucro. Então agora estamos com a taxa Selic a 13,25%. Até o final do ano, talvez estejamos com a taxa Selic abaixo dos 12%. No ano que vem, talvez estejamos com a taxa Selic a 10%, 9%. E assim por diante. Quanto mais cai a taxa Selic, mais cai a taxa de juros de uma boa parte das dívidas da empresa e por isso sobra mais dinheiro no bolso, ou seja, sobra mais lucro para a empresa. O que eu não recomendo para você? Você pegar uma empresa que é uma empresa que atua no setor muito imprevisível e você investir nessa ação com uma dívida extremamente alta. Isso não. Mas empresas de concessão, empresas que têm uma previsibilidade maior, em setores mais previsíveis, que estão com uma dívida maior, pode ser uma boa sacada, porque você investe numa empresa bastante previsível, uma empresa segura, e você vai surfar esse potencial de valorização, esse crescimento do lucro, a maior distribuição de dividendos, simplesmente por conta do efeito da queda nos juros. Tá? Então é uma sacada que eu quero deixar aqui para você. Mas durante 1, 2, 3 anos do ciclo, e geralmente, eu não comentei isso antes, geralmente um ciclo de alta nas ações dura de 5 a 7 anos. Depois a gente tem a inversão do ciclo e assim por diante, porque a economia é cíclica, a gente tem momentos de crescimento, momentos de crise, crescimento, crise e assim por diante. Sempre vai ser assim, principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil. Mas a maior parte do ciclo é justamente o acompanhamento dos lucros, que vai durar, depende do tamanho do ciclo, mas vai durar de 1 a 3 anos de forma geral. Tá? E é a fase que a gente efetivamente está entrando agora. Algumas empresas já entraram, a gente sempre está meio numa transição, durante um espaço de tempo muito curto, a gente está numa fase, daqui a pouco a gente já está na transição para outra, assim por diante. Hoje a gente está na transição da segunda fase para a terceira fase. Tá? O que vai começar a mandar a partir de agora, a partir do momento que o PVP das empresas ficar nessa faixa de 1,2, 1,5 para a média das ações, tá? A gente vai ter esse acompanhamento dos lucros e isso vai durar bastante tempo. 2 sacadas práticas para investir nesse momento. É você investir em ações baratas, porque ainda existem ações baratas, vou mostrar alguns indicadores, alguns exemplos aqui para vocês, e também investir em ações de setores previsíveis que tenham uma dívida um pouco mais elevada. Porque isso aqui é praticamente um cheque em branco de lucratividade. Isso aqui é muito difícil de dar errado. Muito difícil de dar errado. Tá? Mas o fato é que essa terceira fase do acompanhamento dos lucros é que a gente está entrando agora e que mais vai durar aí de 1, 2, 3 anos, depende muito do ciclo que a gente está vivendo. Tá? Só que com o passar do tempo, o que é que vai acontecer? Existe um bichinho muito complicado chamado viés da disponibilidade. O que é o viés da disponibilidade, Vinícius? Viés da disponibilidade, inclusive, deixa eu ver se está aqui o livro. Está ali o livro, ó. É o primeiro esse aqui, ó. Este livro aqui, ó. É o livro Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. Tá? Daniel Kahneman, junto com o seu amigo Amos Tversky, em 1979 publicaram seus primeiros estudos sobre finanças comportamentais. O que são finanças comportamentais? Basicamente, é o estudo do ser humano ligado às decisões financeiras. Até 1979, você tinha as pessoas tendo uma visão e uma teoria totalmente descolada da realidade.
a gente só usava a teoria econômica clássica, onde assumia como premissa que o ser humano ele é totalmente racional ao lidar com o seu dinheiro. Aí vieram dois caras, né, psicólogos, Daniel Kahneman e Amos Tversky, começaram a estudar a parte comportamental do ser humano quando é ligado ao dinheiro. E eles descobriram diversos vieses comportamentais, vieses cognitivos, né? Um desses vieses é o viés da disponibilidade. O que é o viés da disponibilidade? O viés da disponibilidade é o seguinte: você tem um monte de gente hoje investindo em renda fixa porque está rendendo 1% ao mês ou algo próximo disso. Daqui a pouco vai ser 0,9% ao mês. Daqui a pouco 0,8% ao mês. Daqui a pouco 0,7% ao mês. Daqui a pouco 0,6% ao mês. E né, a gente chegou inclusive em 2% ao ano ali, mas muito foi em virtude da semana do álcool gel. No momento que você tem cada vez mais as pessoas tendo uma rentabilidade menor, olhando lá no seu extrato que está rendendo menos, você tem uma pressão muito grande para empurrar as pessoas para fora da renda fixa e colocar elas dentro da bolsa de valores. Então, a gente vai passar por um período de acompanhamento dos lucros, ou seja, as ações vão valorizando de forma pacata à medida que as empresas vão melhorando, os lucros vão subindo, só que vai chegar um momento que vai se abrir a porteira e o pessoal que está investindo em renda fixa hoje vai começar a vir para as ações enlouquecidamente. Principalmente porque vai estar vendo a grande valorização que aconteceu nos últimos meses, nos últimos anos. E vai inferir automaticamente, por conta desse viés da disponibilidade, vai inferir automaticamente que, nossa, o investimento do momento são as ações. Vou investir em ações. E aí as pessoas vão lá e vão começar a investir em ações sem olhar muito bem qual é a ação, sem olhar muito bem qual é a empresa, vão ficar olhando vídeos na internet, buscando dicas e recomendações de investimento, vão investir na mesma ação que o fulaninho falou que investia, de 6 meses atrás o fulaninho já vendeu a ação, mas a pessoa está lá comprando, e vão entrar nessas furadas, essas tranqueiras que muitos de vocês estão até hoje, como o Oi, Magalu, esse tipo de coisa, para quem investe há mais tempo e está com perdas grosseiras nisso daí. Mas, quando isso acontecer, por conta desse viés da disponibilidade, o que é viés da disponibilidade? Só para não deixar esse loop aberto. Toda informação que é mais disponível, ela é mais valorizada pelo ser humano. Pensa em como você escolhia ou escolhe seus investimentos hoje. Você vai lá no banco, você vai falar com o assessor da corretora, você vai, sei lá, qual é a pergunta que você faz quando eles te oferecem um investimento? Ah, ó, tem esse fundo de investimento aqui, tem esse COI aqui para você se ferrar, tem esse outro ativo aqui e tudo mais. Você pergunta, quanto que isso rendeu nos últimos 6 meses? Quanto que isso rendeu nos últimos 3 meses? Quanto que isso rendeu nos últimos 12 meses? Quando você não tem conhecimento, são essas as perguntas que você faz. Por quê? Porque você olha para a informação recente, para a rentabilidade recente e automaticamente, isso aqui não é racional, é um processo automático. Você olha para a rentabilidade recente e infere naturalmente que essa vai ser a rentabilidade futura, ou que esse é o investimento do momento. Você... Quando não tem conhecimento, você não tem a percepção de que talvez eu deva investir no que está caindo, porque está mais barato. Não, você quer saber qual é o investimento do momento, né? Então, o viés da disponibilidade é justamente isso. Muita gente vai ver a sua rentabilidade cair na renda fixa, vai ver as ações valorizando a um tempo razoável e vai querer migrar para as ações. Isso vai fazer com que a gente entre na quarta fase do ciclo de alta, na quarta fase do bull market de ações. Né, que é justamente esse mercado de alta, que é uma irrazoabilidade nos preços. Então, vamos pegar todo o processo. A gente saiu do flight to quality, que basicamente é voando para a qualidade, quando a taxa de juros começou a subir. Depois, a gente passou para a reprecificação geral dos ativos, onde a gente está saindo hoje, onde está tudo muito barato e simplesmente tudo sobe porque tem uma expectativa por uma queda na taxa de juros e, consequente, melhora na economia. Daqui a pouco a gente entra na fase mais duradoura, acompanhamento dos lucros, onde as ações vão valorizando e os dividendos vão aumentando à medida que as empresas vão conseguindo expandir os seus lucros. Já te dei, não vou repetir, dicas práticas e pontuais para esses momentos, inclusive para o momento atual. Depois que passar esse momento e vir toda a galera do viés da disponibilidade, vir toda a galera que está na renda fixa, que viu a sua rentabilidade cair pela metade, vão comprar ações enlouquecidamente, os preços das ações vão disparar. E é aqui que a gente entra no quarto e no quinto ciclo de alta, porque esse quarto e quinto ciclos de alta, eles são muito curtos. Eles são muito curtos, diferentemente do terceiro ciclo, tá? Deixa eu te mostrar alguns dados específicos aqui para você ver, tá? Quando que o mercado fica irrazoável?
olha só, vamos pegar algumas ações aqui, tá? Vamos pegar as ações aqui da Localiza, né? E vamos se situar no tempo. O nosso último ciclo de de queda na taxa de juros durou de 2016 até 2020, tá? Então, olha só, para qual patamar, lembra que eu te mostrei o indicador PVP, preço em relação ao valor do patrimônio, para qual patamar foi o PVP da Localiza em 2020, no fim do ciclo de queda da taxa de juros e justamente nessa fase da irrazoabilidade dos preços? 8,64. Ou seja, os investidores estavam pagando... Olha que doideira, quando você para analisar os fundamentos da coisa. A média desse indicador aqui para a Localiza é 4,72. Em 2020 estava o dobro praticamente, 8,64. E isso aqui significa que você estava pagando o equivalente a mais de 8 vezes o quanto vale o patrimônio da empresa. Se a gente olhar para um outro indicador, que é o PL, o preço sobre o lucro, você vê que o preço-lucro da Localiza chegou a 50 vezes, arredondando, 50 vezes. O que significa um preço-lucro de 50 vezes? Significa que se a empresa mantiver o lucro constante, vai levar 50 anos para a empresa devolver para você, acionista, na forma de lucro, o valor que você pagou pela ação. Vou repetir, vamos com calma aqui. Um PL de 50 vezes significa que se a empresa mantiver um lucro constante, pode ser que o lucro suba, mas ninguém sabe isso. Então, se você está investindo com base numa expectativa de que o lucro vai subir muito, você está fazendo uma aposta, um investimento, principalmente no setor que não é previsível. Um PL de 50 significa que se a empresa mantiver o lucro constante, vai levar 50 anos para a empresa gerar um lucro equivalente ao preço que você pagou pela ação. Mas o que geralmente estala mais na cabeça é você olhar o Earning Yield, que é o contrário desse indicador PL. O que é o Earning Yield, o contrário desse indicador PL? É basicamente você dividir o lucro pelo preço. É algo muito mais familiar para você. Deixa eu explicar isso aqui, tá? Quando você compra um imóvel, digamos que você comprou um imóvel por 500 mil reais e esse imóvel é alugado por 2 mil reais por mês. Então, você tem uma renda anual com o aluguel desse imóvel de 24 mil reais. Isso aqui é um exemplo, não quer dizer, não, Vinícius, deve ser mais, deve ser menos. Exemplo. Então, você comprou por 500 mil, vale hoje 500 mil, você aluga por 2 mil por mês, 24 mil por mês. Como que você calcula a rentabilidade que você tem com aquele aluguel? Você pega o quanto você recebe do aluguel, 24 mil, divide por 500. Se você pegar 24 e dividir por 500, você vai chegar no resultado de 4,8. Ou seja, qual que é o seu earning yield? Qual que é a rentabilidade desse investimento que você fez? 4,8% ao ano. Quando você tem um PL de 50, você vai encontrar o seu earning yield, o seu LP, dividindo 1 por 50. Olha só, pega a própria calculadora do Google, tá? Se eu dividir 1 por 50, eu chego em 0,02. Se eu multiplicar por 100, eu vou chegar no percentual. Ou seja, qual que era o earning yield? Qual que era a rentabilidade em relação ao lucro daquele momento da Localiza? Era uma rentabilidade de 2%. Ou seja, era mais negócio comprar um imóvel e colocar para alugar, por exemplo, naquele instante. Não quer dizer que a empresa não poderia aumentar o seu lucro, etc. Estou falando naquele instante. Isso aqui é um patamar irracional. Por quê? Porque você só vai investir em ações que tenham um earning yield, ou seja, uma rentabilidade em relação ao lucro que a empresa gera hoje, pelo menos maior que a taxa de juros. E nesse caso aqui, naquele momento, a taxa de juros era 2%. E se você tem justamente um earning yield de 2%, não faz sentido você investir nessa ação. O preço vai para irrazoabilidade. Foi o que aconteceu com a Localiza no passado. Vamos pegar o caso das lojas Renner, tá? Outra empresa em que a gente viu o PL, o preço sobre o lucro, disparar também para essa faixa aqui, ó, das 40 vezes, entre 30 e 40 vezes, tá? Vou pegar uma outra empresa, que inclusive foi comentada agora, WEG. A WEG estava num patamar de preço em relação ao lucro muito maior do que está hoje. Foi lá para casa dos quase 70 vezes. Hoje já está a metade disso. Raia Drogasil. Raia Drogasil, uma outra empresa, para você ver a precificação, foi para um PL na casa das 85 vezes. 85 vezes. Então, o que acontece? Quando você tem as ações num patamar de preço muito elevado,
as ações com os indicadores de preço extremamente esticados, justamente o contrário do que a gente está vivendo hoje, terminando esse ciclo aqui, é o momento de você abrir o olho, porque chegou efetivamente a quinta fase do ciclo de alta das ações. Qual é a quarta fase? A quarta fase é quando as ações começam a valorizar absurdamente, justamente por conta da massiva entrada de investidores que estavam investindo na renda fixa, viram os seus investimentos renderem cada vez menos. Muita gente entrando faz os preços das ações ficarem irrazoáveis. Quando chega esse momento que os preços das ações ficam irrazoáveis, aí a gente entra para a última fase do ciclo de alta das ações, que é a fase da, anota aí, preponderância das small caps. Preponderância das small caps. Vinícius, que bicho é esse preponderância das small caps? Vamos lá, o que são small caps? Small caps são empresas com pequena capitalização de mercado. São empresas pequenas, basicamente. O que é capitalização de mercado? É justamente isso, né? Empresas pequenas. E você, quando a gente vai olhar aqui, ó, vai ficar até bonito esse gráfico, um verde e amarelo aqui, gritante. Quando você vê e para perceber, poxa, quais são as empresas que têm o maior potencial de crescimento? São justamente as empresas pequenas, né? Compara, volta a um exemplo que eu já usei anteriormente. Compara um supermercado, uma rede grande de supermercado que já está presente em todo o país. Ela tem uma marca mais forte, mas ela tem um potencial de crescimento muito menor. Por que ela tem um potencial de crescimento muito menor? Porque ela já é muito grande, já está em praticamente todos os estados, todas as cidades do país. Você pega uma rede de supermercado pequena, você tem mais risco, uma marca mais fraca, mas tem um potencial de crescimento muito mais elevado. Então, o que acontece? Pega todo o ciclo e tenta contextualizar tudo. A gente vai trazer isso para clareza agora. Taxa de juros está lá embaixo, começou a subir. Flight to quality. Basicamente, todo mundo vai para a qualidade. Todo mundo foi para a qualidade, opa, taxa de juros vai começar a cair. O que aconteceu? A maioria das empresas estão com preço lá embaixo, desvalorizaram bastante no ciclo de queda, do ciclo de alta da taxa Selic, não performaram como as empresas de qualidade. Então, qual que deveria ser a mudança da carteira de investimentos? Vou migrar para essas empresas que estão mal precificadas. Migrei para essas empresas que estão mal precificadas, estão voltando a um preço razoável, entramos na terceira fase, que é a fase do acompanhamento dos lucros. As empresas estão tendo rentabilidade, estão tendo valorização, porque elas estão aumentando a sua rentabilidade, aumentando o seu lucro, simplesmente porque a economia está num momento mais favorável, por conta da queda na taxa de juros. Só que chega um momento em que, pela queda na taxa de juros ser tão forte, aqueles investidores da renda fixa, eles vêm massivamente para a bolsa na busca por uma maior rentabilidade. Quando eles vêm, com o passar do tempo, eles tornam os preços irrazoáveis de diversas ações que tem um maior volume de negociação na bolsa, que tem mais aceitabilidade, que são as ações das maiores empresas. São as ações das empresas mais conhecidas. E é a partir daqui, dessa quarta fase, que a gente entra na quinta, que é justamente a preponderância das small caps. Olha só, o que você está vendo na tela agora? Você está vendo, ó, desde o início do ciclo de alta das ações, lá em 2016, a performance do índice Bovespa, na linha verde, e do índice de small caps na linha amarela. E você vê que esses dois índices, eles andam praticamente juntos, né? Praticamente juntos até aqui 2019. Em 2019 foi efetivamente o momento que você viu ali que as empresas que eu mostrei estavam com o PL extremamente elevado, com o PVP extremamente elevado, né? E nesse momento, o que acontece? Os grandes investidores começam a olhar o seguinte: essas ações estão muito caras no Brasil, essas empresas não têm mais tanto potencial de crescimento, né? Pelo menos na média. Uma ou outra pode ter, mas as empresas não têm mais tanto potencial. O que a gente vai fazer? A gente precisa buscar empresas menores, com mais potencial de crescimento, empresas que ainda estão baratas porque geralmente são esquecidas. Geralmente os grandes investidores olham para aquelas empresas que têm maior volume de negociação. Muita gente no nosso mercado, muita gente no Brasil investe seguindo dicas, não tem conhecimento nenhum. E é por isso que se dá mal. Então, todo mundo investe nas mesmas coisas. Quando você vai olhar ali para uma ação diferente, por exemplo, meus alunos estão me agradecendo assustadoramente pelo insight da Zetec, uma empresa de construção civil que eu já falo há algum tempo. Outra empresa, Vulcabras, que está valorizando pra caramba, pegaram na veia. Outra empresa, 3tentos, que valorizou absurdamente, no ano passado principalmente. Empresas menores que você vê essas performances tanto
individualmente, mas na média, essas empresas menores e esquecidas, muitas vezes o que acontece? Elas valorizam muito acima da média, justamente nessa quinta fase do ciclo. Justamente nessa quinta fase do ciclo, justamente nesse momento da preponderância das small caps. Ou seja, tá tudo caro. As empresas grandes, que são medidas por esse índice Bovespa aqui, estão caras, os preços estão muito elevados. Então, vamos para onde tem razoabilidade no investimento. Porque os preços das empresas grandes estão irrazoáveis. Quando os preços das empresas grandes estão razoáveis, eu vou para outras empresas um pouco menores que estão com preços ainda razoáveis. E a gente vê essa diferença aqui, né, de rentabilidade, e a gente vê um gap se abrindo aqui, classicamente, como sempre acontece, em todo o final do ciclo de alta das ações, mas isso vai acontecer daqui um bom tempo, não é algo para agora. Vinícius, posso investir agora em small caps desde já? Pode, não tem problema nenhum. Tá? Não tem problema nenhum. Sou um investidor mais passivo, não quero ficar olhando cada fase do ciclo. Pode investir desde já, não tem problema nenhum. Estamos num ciclo favorável, inclusive, para o investimento em small caps. Mas saiba que leva um tempo para elas conseguirem destacar absurdamente. Se a gente for pegar aqui todo o ciclo de alta, a gente vai ver uma valorização média das ações das empresas grandes de 215%, enquanto a valorização média foi 311% nas ações de empresas pequenas, 100% praticamente de diferença aqui. E se você quer mais do que simplesmente lucrar mais do que a média das ações, mas você conseguir inclusive lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, no Brasil e no exterior, seguindo um passo a passo claro, eu tenho um aviso importante para te dar. Nos próximos dias vai acontecer um evento online, gratuito e sem enrolação, diferente de tudo que você já viu na vida, onde eu vou mostrar efetivamente o passo a passo que os meus milhares de alunos seguem para conseguirem lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa, no Brasil e no exterior, até porque existem riscos latentes que podem comprometer esse nosso ciclo de altas ações, podem interromper o ciclo que a gente está vivendo hoje. Você tem que estar preparado para isso, não são riscos pequenos. Se você quer aprender em um evento online gratuito, sem enrolação, diferente de tudo, você já viu passo a passo mesmo, o link para se inscrever está aqui embaixo na descrição. Toque nesse link e pague para ver, na verdade é de graça, né? Você não precisa nem pagar para ver. Se você gostou desse vídeo, toque aqui embaixo em gostei, compartilha com seus amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo esse processo, porque eu quero te ver sempre em alta.